Meus amigos, que final de ano inesperado de La Liga, né, cara? Quem diria que o Atlético de Madrid fosse terminar 2024 como líder do Campeonato Espanhol, mas depois da vitória no jogo contra o Barcelona em pleno domínio de campo do time catalão, aliás, finalmente o Simeone vencendo em Barcelona, desde que tinha chegado no Atlético de Madrid lá em 2011, o Simeone nunca tinha vencido fora de casa contra o Barcelona, mas agora venceu. E depois dessa vitória, assumindo a liderança de La Liga contra um Barcelona que caiu para a terceira posição com a vitória do Real Madrid. O Real vencendo o Sevilla por 4-2. E a gente tem um cenário bem inesperado para um Barcelona que há poucas rodadas atrás era líder com vantagem e inclusive vencendo o El Clássico, dominando e goleando o Real Madrid. Vamos falar desses dois jogos separadamente, começando pelo atual líder. Cara, que arrancada do Atlético nesse final de ano, né? O Atlético de Madrid do Simeone, que começou a temporada até de maneira meio instável, ele vem de 12 vitórias seguidas, envolvendo La Liga, Champions League e a Copa da Espanha. E assim, 12 vitórias é um padrão que é difícil até de imaginar, ou era difícil de imaginar o time do Simeone conquistando, ainda mais com a estabilidade recente. A temporada passada do Atlético de Madrid também vindo de instabilidade, o Simeone inclusive sofrendo pressão de parte da torcida e principalmente da imprensa, mas a recuperação é nítida. E o Atlético de Madrid conseguindo, apesar de ter jogado contra o Barcelona sofrendo mais, com o Barcelona tendo mais posse, com o Barcelona saindo na frente, o Atlético conseguindo uma virada com os gols do Depou e do Sorloth já nos minutos finais. O Barcelona dominava o primeiro tempo, o Barcelona foi melhor no primeiro tempo do que o Atlético de Madrid e também parte do segundo. Conseguiu 1-0 com o gol do Pedri fazendo o seu quarto gol na temporada, uma jogada que ele inicia, que ele trabalha, que ele arranca em velocidade para cima da defesa do Atlético de Madrid, acaba tabelando de mau jeito com o Gavi e batendo no canto do Oblak, mas um Atlético que não sentiu o gol, não se intimidou e que fez uma vitória como ele gosta de jogar, né? O Atlético de Madrid teve menos posse, finalizou menos do que o Barcelona, aliás, bem menos. Foram 19 chutes do Barcelona tentativas no gol e 7 no alvo contra apenas 5 do Atlético de Madrid, mais 4 no alvo. E na base da eficiência e principalmente da transição em velocidade, o Atlético consegue os gols da vitória, né? Primeiro o Depou, numa jogada que a bola acaba sobrando na entrada da área para ele, ele finaliza muito bem. E o segundo, um contra-ataque que o Barcelona também se expôs de maneira até desnecessária, né? O empate era o resultado que o Barcelona queria? Não. Era o resultado que ele merecia? Talvez também não. Porém, aos 96 minutos, ou seja, aos 51 do segundo tempo, o Barcelona ter completamente exposto o seu campo de defesa, todo o seu lado do campo, é no mínimo arriscado. E foi assim que o Atlético de Madrid conseguiu uma recuperação de bola com quase todos os 11 titulares do Barcelona no campo de ataque. Ele recupera a bola e sai em muita velocidade com o Depou, com o passe para o Molina, que acaba arrancando também e fazendo o cruzamento para a área para o Sorloth fazer o gol da virada. Sorloth que já fez o Real Madrid como sua vítima na temporada passada, agora vestindo a camisa do Atlético de Madrid, fazendo do Barcelona vítima dele. Uma vitória super importante que leva o Atlético de Madrid à liderança com um jogo a menos. O Atlético chegou a 18 partidas, ainda nem na metade do campeonato, que é 19, 41 pontos e assumindo a liderança à frente do Real, que tem na vice-liderança o mesmo número de jogos, mais 40 pontos, e o Barcelona ficando 3 pontos atrás do próprio Atlético de Madrid, com seus 38 pontos e um jogo a mais. Ou seja, a vantagem que o Atlético pode conquistar com um turno do Campeonato Espanhol jogado é de 6 pontos em comparação ao Barcelona, que até pouco tempo era o líder, inclusive com o jogador falando que agora eles teriam um caminho livre para ganhar o Campeonato Espanhol. Pois é, meus amigos, pode não ser o melhor ataque, mas a melhor defesa do Atlético de Madrid, a solidez defensiva que esse time tem novamente conquistado, que sempre foi característica do time do Simeone, também a retranca, tem dado resultado. O Atlético é apenas o quarto melhor ataque desse campeonato, atrás do Barcelona com 51, atrás do Real Madrid com 41 e do Villarreal, que é o quinto colocado com 34 gols feitos, enquanto o Atlético de Madrid tem apenas 33 gols marcados, enquanto é a melhor defesa com 12 gols sofridos. E isso faz com que, inclusive, nessa reta final de ano, o Atlético tenha conquistado 6 vitórias por La Liga seguidas.
e assim disparando em direção a um distante título de La Liga, mas que hoje, se você pega para analisar o que tem feito, principalmente em novembro, dezembro, e parando para pensar que a gente está na metade do campeonato, o Atlético de Madrid está sem dúvida na briga pelo título, junto ao Barcelona e junto também ao Real Madrid, que mesmo que a instabilidade que ronda o trabalho do Ancelotti nessa temporada, e mesmo levando em consideração que o Real Madrid conquistou 5 títulos em 2024, mas para a temporada 24-25 o Real ainda estava tentando se encaixar com o Mbappé, mas a vitória contra o Sevilla dá um novo respiro para um time que, mesmo que sem Vinícius Júnior, conseguiu vencer por 4-2 em casa, com um golaço do Mbappé, com um golaço do Rodrigo e com um golaço do Valverde. A gente vai falar de um pouco de cada um deles, porque, primeiro, a gente tem um Mbappé que aos 10 minutos recebe a bola do Rodrigo na entrada da área e consegue uma finalização, assim, exemplar, um chute no ângulo do goleiro do Sevilla, e isso abriu o caminho para um Real Madrid que nos 30 primeiros minutos foi muito intenso. Com 30 minutos já estava 3-0, com 34, perdão. O segundo gol do Valverde, que é um caso à parte. O Valverde chuta de fora da área como se ele estivesse batendo a bola para dentro do gol, debaixo da trave. O cara tem uma qualidade, uma força no chute, uma precisão assim muito interessantes. Faz mais um golaço, chega a 5 gols e 2 assistências na temporada. Um Valverde que a maior parte dos gols da carreira dele, se duvidar, é de fora da área. A precisão que ele bate é realmente impressionante. E o Rodrigo, que já vinha fazendo boa partida, já tinha uma assistência, jogando dessa vez pelo lado esquerdo. Lembrando, o Rodrigo é a parte direita do ataque quando esse time está completo, mas consegue flutuar muito bem no centro do campo. E tem talvez as melhores aparições do lado esquerdo. Mas como o Vinícius não jogou, ele atuou por ali e além de um gol, deixou uma assistência. O Rodrigo mais uma vez mostrando que ele tem que ser reconhecido nesse ataque do Real Madrid e que é um jogador de muito talento. A comemoração dele já fala por si só. As pessoas precisam enxergá-lo. E um Real Madrid que sofre o gol do Isaac Romero e tudo mais, mas no segundo tempo viria com o Brahim Dias a aumentar para 4-1, apesar do gol sofrido nos minutos finais do Luque Bacchio, um 4-2 que mostrou uma eficiência, intensidade, principalmente no primeiro tempo, e um domínio do Real Madrid para mostrar realmente que está vivo nessa disputa pelo título, apesar de um time que ainda é cobrado por uma melhora, e principalmente de um Mbappé que é cobrado por uma melhora imediata. Ele dá um recado e um resultado de que pode estar no caminho para conseguir isso. A partida que o Mbappé faz é muito boa, é uma partida de movimentação interessante, mas, assim, apesar de ter sido eleito o melhor em campo, talvez esse prêmio poderia ser entregue para o Rodrigo. No fim, a mensagem que fica é importante e interessante. O Real Madrid termina o ano jogando bem, conquistando o título do Mundial de Clubes e se pondo até à frente do Barcelona na disputa pelo título. É um time que está se encaixando e a questão é, por mais que o Ancelotti ainda tenha problemas de conseguir mexer as peças dele bem, ou que seja até previsível às vezes, o fato é que ele tem muito talento em mãos. Se ele conseguir encaixar esse time com o talento que ele tem, cara, é difícil de parar. Porque o Real Madrid muitas vezes ainda se decide pela questão individual. Não dá pra dizer que o Mbappé não joga muito, que o Rodrigo não joga muito, que o Vinícius não joga muito. Você tem Bellingham, você tem Valverde, tem muito talento ali. O Real precisa fazer isso funcionar. E quando funciona, o resultado são partidas como essa contra o Sevilla. É uma disputa de título de La Liga que com certeza vai no mínimo, cara, até 33ª rodada, 35ª. E eu acredito que esses times, os três, tanto o Real Madrid, tanto o Barcelona quanto o Atlético, vão disputar até o final. As campanhas são interessantes, os trabalhos ainda com certa instabilidade. O Atlético de Madrid começou mais instável, melhorou. O Real Madrid foi instável a maior parte do tempo, mas se mantendo ali no topo. O Barcelona começou muito bem, deu uma diminuída no ritmo, mas ainda está ali na briga. Então são variáveis ao longo da temporada, mas os três com capacidade de conquistar o título. E agora tem a janela de janeiro, vai que alguém pinta com algum reforço para o restante da temporada. Deixa aqui nos comentários quem você palpitaria para ser campeão do Espanhol nesse momento. E no mais, compartilha, que ajuda mais a gente a chegar à nossa família. Valeu, tamo junto, tchau!